Atendendo ao pedido de um dos nossos inscritos no YouTube, para que falássemos sobre as parábolas de Jesus, e como o Evangelho em si já é algo que nos atrai profundamente, resolvemos atender o seu pedido e hoje estamos fazendo a primeira observação ou estudo a respeito de uma das parábolas de Jesus. Como ele vivia e falava com a população, e era sempre seguido pelos fariseus, pelos saduceus, pelos publicanos e até mesmo pelos sacerdotes, ele usava uma linguagem que pudesse ser relacionada ao dia a dia dos doutos e também da população que vivia sob o jugo dos romanos e tinha que trabalhar muito para pagar os impostos, para alcançar o próprio sustento e o sustento daquelas pessoas, dos familiares que lhes eram afetos. Por exemplo, os pais com mais idade, os avós, os parentes em dificuldade, os cônjuges, os filhos e até mesmo os netos. E, portanto, Jesus usava histórias simples relacionadas ao dia a dia daquele povo, a fim de que eles entendessem as lições que ele vinha trazer e também os seus discípulos pudessem observar. Nós observamos também que as parábolas são mais contadas por Mateus, que era um publicano que seguia Jesus, que abandonou inclusive a sua tarefa de cobrador de impostos, que era muito mal vista, para acompanhar o mestre quando o mestre o chamou. Depois nós vemos que Lucas, que era discípulo de Paulo, foi procurar Maria de Nazaré, que estava sob a tutela de João Evangelista, segundo o pedido do próprio Cristo, e dela obteve as informações. Então, esses dois discípulos são os que mais escrevem sobre as parábolas. Algumas são mais conhecidas porque são muito abordadas pelos oradores das várias religiões cristãs e mesmo entre os espíritas, e outras quase escapam à observação, ou porque não são muito fáceis de ser assimiladas, ou porque realmente há várias interpretações até conflitantes com relação a elas. Então nós escolhemos uma dessas parábolas, a parábola do administrador infiel. E vamos ler o texto para depois fazermos o comentário. Disse Jesus aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como esbanjador dos seus bens. Chamou-o e perguntou-lhe: que é isto que ouço dizer de ti? Dá conta da tua administração, pois já não podes mais ser meu administrador? Disse o administrador consigo mesmo: que hei de fazer, já que o meu amo me tira a administração? Não tenho forças para cavar, plantar. De mendigar eu tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer para que, quando for despedido do meu emprego, me recebam em suas casas. E aí o que ele fez? Tendo chamado cada um dos devedores do seu amo, antes que a notícia corresse, perguntou ao primeiro: quanto deves do meu amo? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Disse-lhe então: toma a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou ao outro: e tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma a tua conta, escreve 80. E o amo louvou o administrador iníquo por haver procedido sabiamente, porque os filhos deste mundo são mais sábios para com a sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo: granjeai amigos com as riquezas da iniquidade,
para que, quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Se, pois, não fostes fiéis nas riquezas injustas, quem vos confiará as verdadeiras? E se não fostes fiéis no alheio, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou há de unir-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então, essa é uma das parábolas mais difíceis, eu acredito, daquelas ditas para Jesus, mas é uma das que ele se direciona principalmente aos discípulos, querendo falar das coisas do céu e das coisas terrenas, querendo falar do cuidado deles como criaturas humanas sujeitas às leis humanas e como espíritos escolhidos para espalhar as leis divinas entre todas as necessidades, porque eles seriam tidos na conta do administrador de um amo, que seria Jesus ou Deus que enviou o Cristo. Veja bem, então ele fala de uma forma simples para que eles pudessem entender, mas parece que essa parábola é um tanto quanto estranha, parece que ela é um pouco confusa no seu desenrolar. Porque fala que tinha um administrador e tinha um senhor muito rico e ele administrava os bens desse senhor, que alugava as suas propriedades para que outros plantassem. Hoje em dia a gente vê às vezes que uma pessoa tem um sítio e paga uma pessoa para plantar, para semeeiro, ele vai ficar com metade da colheita. Ele não entra com a terra, o outro entra com a semente, entra com a terra e ele recolhe metade. Mas naquela época não era assim. Havia um contrato e cada um ia receber de acordo com aquilo que estivesse plantando. Se fosse azeitona, seria em azeite, se fosse trigo, seria em trigo. E, portanto, era preciso ter uma contabilidade muito justa com relação a tudo que acontecia na longa e larga propriedade desse amo. Mas não era fácil, porque havia um ano em que a colheita era mais abundante, porque o clima havia propiciado, porque a rega, os adubos haviam sido mais bem escolhidos por aquele que plantava. E havia época em que a seca, ou chuva, ou granizo impedia de alguma forma da colheita ser mais abundante e muitas vezes aquele que alugava a gleba ficava no prejuízo e então ficava em dívida com o dono da terra. E o que fazia a contabilidade precisava anotar tudo isso e dar um crédito para que nas colheitas seguintes ele pudesse pagar o seu débito. Então, o risco do senhor da gleba era nenhum. Ele estaria sempre ganhando. Mas o risco daquele que estava locando o espaço, do locatário, não era seguro, era um risco. E por mais que ele trabalhasse, muitas vezes não era todo ano que ele realmente tinha um ganho de acordo com o que tinha sido estipulado na porcentagem da colheita, ou o mínimo que deveria ter de colheita para aquela gleba, daquele produto e tudo mais. Então era uma coisa bastante difícil, mas o despenseiro, ele procurava também ajudar os locatários e deixava que eles ficassem devendo para pagar no outro ano ou de uma outra forma, na sua colheita, ou através de venda de animais, ou através de alguma outra coisa, de tal sorte que as pessoas não gostavam muito da cobrança, mas agradeciam de alguma forma aquele administrador.
Mas alguém meio invejoso ou caviloso foi falar com o dono da gleba, dizendo que ele estava administrando mal e que esse senhor ia perder muita parte dos seus bens com aquela administração. E o dono da gleba ficou muito chateado e chamou o administrador às falas e disse: "Que é isso que me dizem de você? Que você está dilapidando os meus bens? Que eu não devo confiar em você, na sua fidelidade, que você não é fiel à confiança que eu dei a você? Eu vou te dispensar, portanto." Então, aquele senhor, que geralmente era tido como um homem bom, que alugava pequenos espaços e grandes espaços para um monte de famílias, que daí tiravam o seu sustento, de repente ele agiu com muita dureza, sem esperar a resposta, dizendo que o administrador estava, portanto, na rua praticamente, ele estava sem emprego, e não lhe deu chance de resposta. E ele ficou muito chateado com aquilo, e antes que a notícia corresse, ele ficou pensando: meu Deus, onde que eu vou trabalhar? Será que eu vou encontrar um outro amo para servir? Meu Deus, como que eu vou fazer? Porque eu não sei plantar, eu não posso alugar um espaço para plantar, porque eu não sei cavar, não sei plantar, não sei colher. E eu tenho muito vergonha de pedir esmola, sei de muita gente que vive só de esmolar, mas eu não tenho coragem para fazer isso, eu não tenho uma índole assim, eu fico envergonhado. E então ele falou: eu vou fazer uma coisa que me veio à mente. E chamou os devedores do seu senhor e pegava o caderno e pegava a conta daquele e disse: quanto você deve ao meu senhor? Eu devo 100 coros de trigo, vamos supor, né? Aí ele dizia: olha, pega aqui o seu papel e através dos números aqui, aramaicos, é fácil você corrigir, põe aí que você só deve 50, ou seja, a metade, né? Aí chamava o outro e perguntava quanto ele devia em azeite. Ele dizia: em azeite eu devo tanto 100 de medidas de azeite. Aí ele diz: bota aí 80. Então de um ele tirou a metade, do outro ele tirou um quinto. E assim ele foi fazendo sucessivamente, diminuindo a dívida de todos os locatários do seu patrão, antes de ir embora, porque ele pensou: eu tenho uma margem de lucro também, eu abro mão, porque eu não vou mais receber, mas beneficio esses senhores, porque de alguma forma eles me serão gratos e talvez eles possam me ajudar nas minhas necessidades, ou me apresentar a uma outra pessoa que possa me contratar para fazer a contabilidade de todos os seus recursos, das suas coisas. E eu sei que eu sou um bom contador, eu sei que sei administrar bem as coisas e farei um bom serviço. Além de tudo, o meu homem é muito misericordioso e quem sabe ele vendo aquilo que eu fiz, ele ficar sabendo, ele não deixe de ouvir aquela pessoa que veio falar contra mim e passe a entender a minha maneira de agir em benefício dele. E realmente todos os locatários se reuniram comentando, admirados tudo aquilo que ele tinha feito, e se reuniram e festejaram, muito felizes pela diminuição da dívida que eles tinham para com o amo, que lhes cedia parte de terrenos para que eles plantassem, e ficaram muito felizes, e isso acabou chegando aos ouvidos do amo. E com isso ele novamente chamou aquele administrador para voltar a trabalhar. E como a história era muito difícil de se entender, como os discípulos não estavam entendendo como que aquele administrador de repente começou a perdoar as dívidas que eram para o amo e não para ele, Jesus explicou que aquele administrador, que era infiel em muitas coisas, ele tirava também a parte dele, claro, ele não ia trabalhar de graça, ele percebeu que o seu amo até então tinha sido muito misericordioso com os locatários, com ele, e que talvez sabendo do seu gesto
de benemerência, de gentileza, o voltasse a tratar, porque era um homem bom e realmente ele acertou na sua avaliação. Então ele diz: assim fazem aqueles que são infiéis, aqueles que cuidam das coisas terrenas, aqueles que estão interessados mais nas leis dos homens, mas para ferir lucros através delas. E isso nós vamos ver essas pessoas em todas as épocas da humanidade. Não apenas naquele administrador, mas nós vemos naqueles que também administram as leis, naqueles que administram os bens públicos, naqueles que administram as vias públicas, o calçamento, as residências e cobram taxas de quem tem a moradia ou de quem paga o aluguel, e cobram taxas tão absurdas que São Paulo é campeão quando se trata das pessoas entrarem com recursos, por exemplo, para evitar a cobrança de multas de trânsito, já que elas provavelmente têm direito a recorrer, ou porque não estavam no local, ou porque o carro estava quebrado na garagem, ou porque aquele dia estava em outro local. Mas São Paulo só aceita 1% dos pedidos de revisão, o que caracteriza uma injustiça e uma deslealdade imensa. Mas esse dispenseiro, ele era infiel, mas ele não era injusto. Ele era justo com as coisas terrenas. E por isso ele procurou, de alguma forma, beneficiar aqueles que, locando a terra, também o beneficiavam, através também do amo que alugava a terra. Ele era beneficiado por todos. E ele quis, de alguma forma, antes de sair, também fazer amigos. E aí Jesus disse: mais sábio é este que faz amigo com as riquezas da injustiça do que os eleitos. Os eleitos eram os próprios discípulos, eram os espíritos mais evoluídos encarnados com determinadas tarefas que iriam executar. Eram apenas 12, mas eram falhos também. Mas eles eram os mais evoluídos, os mais capazes de entender. E eles iriam entender a parábola que dizia que mais sábio do que eles era aquele dispenseiro infiel que deixava que seu amo ficasse no prejuízo, marcando apenas na contabilidade o débito dos trabalhadores para que eles tivessem mais chance de pagar, sendo mais benevolente para com eles e não os retirando da gleba ou retirando qualquer outros bens que eles pudessem ter, ou aprisionando esse locatário com sua esposa e seus filhos, escravizando-os para que eles pudessem pagar aquilo que deveriam ter produzido e não haviam conseguido. Ele fazia amigos com as obras das riquezas e das iniquidades humanas. Então, nós, diante de tantas calamidades, nós, diante de tantos desmandos, nós, diante mesmo de tanta injustiça, de tantas necessidades, de tanta requisição nos bens terrenos, para a salvaguarda da nossa saúde e do mínimo que nós necessitamos para viver ou para sobreviver, vamos pensar por que esse dispenseiro infiel foi beneficiado. E ele foi amado. E ele foi reconhecido na sua atitude pelo seu amo e pelos locatários, e beneficiado através disso. Porque ele era fidedigno às suas obrigações. Os discípulos tinham que ser fidedignos às lições de Jesus.
exemplificar tudo aquilo que ele ensinava através dos atos, no amor ao próximo, no perdão das ofensas, na misericórdia, na bondade, na compaixão, no suor do rosto, na fé, na esperança, na certeza da vida futura, na observância dos ensinos e na administração dos mesmos, depois que o Cristo houvesse partido do corpo da carne, no maior exemplo da crucificação. Então, os discípulos precisavam observar que há muitas pessoas que eram chamadas apenas a exercer os seus ofícios no campo da matéria, no campo da justiça, no campo do poder, no campo dos bens materiais, do dinheiro, das leis injustas, das cobranças indevidas, do sofrimento, do esforço. Eles deveriam exercer este conhecimento sábio do dispenseiro infiel também no seu dia a dia, também no trato com o semelhante, para poder colher no plano espiritual as benesses das suas ações, ou colhê-las mesmo em vida, sendo recebidos como amigos nas residências daqueles que haviam de alguma forma cativado pelas suas nobres ações e atitudes. Então nós devemos aprender a fazer amigos com as obras da injustiça terrena. Emmanuel é muito sensato quando escreve pelo Chico: quem amontoa amigos, amontoa poder. Verdade que há amigos que são falsos, que no momento que a pessoa precisa, aproveita e pisoteia e usa o outro como alpondra para subir e adquirir poder. São amigos falsos, eles não são realmente amigos. Mas aqueles que são cativados pela amizade, que é um dom maravilhoso, aqueles que realmente são cativados, eles usufruem de um contato proveitoso, em que um auxilia o outro. E são estas criaturas que, através do exemplo, se mostram como dispenseiros infiéis, no muito e no pouco, porque quem é fiel no pouco é fiel no muito. Quando Jesus fala da parábola dos dons lá, das doações do templo, ele fala que a viúva que deu só 2 dracmas, que era uma moeda ínfima, valia mais ou menos 31 reais atuais. A que deu somente 2 dracmas, ela doou mais do que todos aqueles que deram tesouros para o templo. E depois Humberto de Campos, pelo Chico, diz: mas aí uma servidora entrou e começou a limpar o templo, porque ela não tinha uma moeda para dar. E ela catava as bandagens dos enfermos, a sujeira que um tinha deixado, os restos de alimento de outro, a sujeira que alguns animais tinham provocado. E ele disse: ela deu do seu suor. Então, esta parábola é fantástica, porque nos ensina fidelidade às nossas escolhas, fidelidade aos preceitos de Jesus, fidelidade na fé, na esperança e na caridade. E nos centros espíritas a pessoa chega necessitada de auxílio espiritual e tem, através do passe, da desobsessão, da orientação, do estudo, ou outras chegam necessidade de bens materiais e recebem os bens na alimentação, recebem os bens no calçado, recebem os bens. Então veja, sejamos nós
dispenseiros infiéis como esse da parábola. E quem sabe, um dia estaremos entre os eleitos. Espero que você tenha gostado e até a próxima parábola.